boa tarde, boa noite, caros amigos. Estamos, nesta aula, terminando o estudo sobre os direitos básicos do consumidor. Hoje, iremos estudar os últimos 4 direitos básicos do consumidor. Finalizaremos esse assunto essa aula. E agora, iremos para a nossa tela para iniciarmos o primeiro tópico desta aula de hoje. Primeiro tópico, senhores, vamos estudar, como já dito, os últimos 4 direitos básicos dos consumidores. O primeiro direito básico é o de acesso à justiça. Aqui, senhores, a nossa doutrina, com o doutrinador Landolfo Andrade, em sua obra Direitos Difusos e Coletivos, obra esta que eu aconselho para que os senhores usem para acompanhar o curso, né, e o estudo do direito consumidor dentro desse curso. Ele afirma que é o direito de acesso ao ordenamento jurídico justo, que pode ser vislumbrado por meio de assistência ao consumidor. Perfeito? Essa assistência pode ser jurídica por meio da defensoria pública para aqueles consumidores que não têm condições de contratar um advogado particular, perfeito? E de forma administrativa por meio dos PROCONs. São 2 formas em que o consumidor terá acesso à justiça, terá acesso a um ordenamento jurídico e terá acesso a uma assessoria técnica sobre o direito. Então, esse é o primeiro fator vinculado ao direito básico ao acesso à justiça, certo? Então, o segundo fator dentro ainda desse direito básico ao acesso à justiça é a questão do foro privilegiado. Tá? Então, o consumidor, conforme artigo 101, inciso 1º, pode, em suas demandas, propor ações nos foros de mais proximidade da sua residência, foro do autor da demanda. Então, esse princípio, né, de foro privilegiado está diretamente ligado ao direito básico, né, para acesso à justiça, facilitar o acesso do consumidor à justiça, colocando como competente um foro do autor, o foro do domicílio da sua residência. Então, senhores, o acesso à justiça, além de direito básico ao consumidor, ele é um direito fundamental. E existe um princípio disposto na nossa Constituição Federal, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, é o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Então, qualquer norma que estipule a proibição em que o consumidor, ou que o cidadão brasileiro possa propor uma demanda, possa ter acesso à justiça para litigar um direito que seja violado, essa norma é inconstitucional. Acesso à justiça, acesso ao judiciário, trata-se de um princípio constitucional, defeso e protegido em nossa Constituição. Perfeito? Então, senhores, vamos para o segundo direito básico a ser estudado aqui. E o segundo direito básico é a inversão do ônus da prova, que é uma regra processual inerente a um processo, onde também iremos estudar em aulas posteriores, quando falarmos do consumidor em juízo. Tá? Senhores, a regra do ônus da prova é a seguinte: o autor de uma demanda judicial, tá? O autor consumidor de uma demanda judicial deve provar os fatos constitutivos de seus direitos. E o réu de uma demanda deve provar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral. Então, vamos raciocinar aqui. Primeiramente, vamos falar sobre inversão do ônus da prova, tá? E ônus da prova. Ônus da prova, senhores. Singular, como consumidor, tá? Comprou um aparelho celular e ele apresentou vício na sua durabilidade, no seu desempenho. Foi a quebra de expectativa, ele parou de funcionar. Ponto. Vício do produto. Senhores, como se prova um vício do produto? Meu produto, o celular ele é essencial, mas vamos dizer, né, que ele antes do fornecedor ter a obrigatoriedade de trocar o meu celular de forma imediata, que ele use os 30 dias para sanar o meu vício. E essa assistência técnica que vincular ao fornecedor, ao fabricante, que irá, né, sanar o vício do celular, ela realiza um laudo técnico, tá, concluindo o motivo pelo qual o meu aparelho celular parou de funcionar. Então, ela faz uma prova técnica.
Então, senhores, ela informa, não vamos consertar porque teve um mau uso. E ela conclui isso. Mas o meu produto, por exemplo, é a resistência à água. Tá? E ela afirma que o mau uso foi vinculado a ter deixado ele cair na água. Eu já provei com o manual do meu celular que meu produto ele é resistência à água. E esse laudo da assistência informa que meu produto parou de funcionar porque ele foi colocado dentro da água. Então, assim, já é uma informação contraditória. Eu estou provando que a oferta realizada pelo fabricante é incorreta, porque meu produto, né, foi inserido em uma água, tá, e não foi possível funcionar, por mais que ele seja resistente à água conforme a sua oferta. Eu estou provando os fatos constitutivos do meu direito. Eu estou provando o vício do produto. Então, a prova do vício do produto, né, necessariamente está ligada ao consumidor. São fatos constitutivos do direito autoral. É uma prova fácil, uma prova que o consumidor consegue provar. E quando há a inversão do ônus da prova em processo? Quando, de forma cumulativa, o consumidor alega algo verossímil, com veracidade, com verdade, e ele seja incapaz de provar, ele não tem a capacidade técnica, econômica e jurídica para provar o que ele alega. E, obviamente, essa capacidade é ligada ao fornecedor. Então, vamos dar um outro exemplo aqui para a configuração da inversão do ônus da prova. Quando eu preciso de um extrato bancário para provar um débito realizado na minha conta, e eu não tenho essa capacidade técnica. O banco tem de produzir um extrato bancário. Então, obviamente, o juízo, verificando que eu estou alegando situações dentro da veracidade, dentro da verdade, e eu não tenho capacidade técnica para produzir essa prova, o juiz inverte o ônus da prova. Então, a verossimilhança e a hipossuficiência do consumidor em provar em juízo são fatores que devem estar presentes para a inversão do ônus da prova. E aqui, senhores, a inversão é a inversão op judice. O que seria op judice? É uma inversão ligada ao convencimento do juiz. O juiz, para inverter o ônus da prova aqui, ele tem que analisar esses dois fatores. Verossimilhança das alegações, as suas alegações devem ser verdadeiras, tá? Suas alegações devem ser verdadeiras, e a hipossuficiência técnica do consumidor em provar essas alegações. Hipossuficiência jurídica e a hipossuficiência fática. Então, existindo esses dois fatores, o consumidor ele poderá ter a seu favor a inversão do ônus da prova. É um convencimento do juiz, inversão op judice. Existe um exemplo da inversão op legis. Ela está no artigo 38, quando se trata de oferta. Então, quem tem o ônus de provar o que ofertou, se é verdade ou não, é quem patrocinou a publicidade. Artigo 38 do CDC. Ali a inversão é op legis, vinculada à lei. A lei determina essa obrigação. Então, o juiz não está adstrito ao seu convencimento. Ele deve aplicar a inversão do ônus da prova. É uma inversão que a lei determina, tá? E pode ser aplicada, inclusive, ex officio. Então, aqui, um exemplo de inversão op judice é a do artigo 6º, inciso 8º, que aqui embaixo está descrito. É a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, ou seja, op judice, for verossímil a alegação, ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Hipossuficiência técnica, hipossuficiência jurídica e hipossuficiência fática para provar algo em juízo. Perfeito? Então, aqui são esses dois direitos e direitos básicos do consumidor. O artigo 6º, inciso 7º, ele afirma sobre o direito básico ao acesso à justiça, e o artigo 6º, inciso 8º, é justamente o direito básico à inversão do ônus da prova, perfeito? Mas fiquem tranquilos que essa questão do ônus da prova a gente vai estudar em aulas posteriores, quando estivermos falando sobre o direito do consumidor. O consumidor,
em juízo, perfeito? Então vamos entrar no segundo tópico dessa aula. E aqui, no segundo tópico, senhores, iremos iniciar o estudo sobre o terceiro direito básico de hoje, que é o direito básico à prestação adequada e eficaz de serviços públicos. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, senhores, pode ser aplicado aos serviços públicos. Tá? Então, vamos aqui entender. Concessionária de energia elétrica, concessionária de transporte público, são concessionárias que, na modalidade de concessão, prestam serviços públicos. Então, nessa relação, há uma relação de consumo e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é aplicável, ou seja, o poder público delega mediante concessão serviços públicos para as concessionárias de energia elétrica, por exemplo, e as concessionárias de transporte público, elas prestam o serviço público mediante concessão e, por esse fato, diante desse direito básico, a prestação adequada e eficaz dos serviços públicos, se aplica o direito do consumidor e o consumidor tem a seu favor esse direito básico, que esses serviços públicos sejam prestados adequadamente e de forma eficaz, perfeito? E por fim, senhores, vamos estudar aqui o último direito básico de relevância no nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Trata-se de um direito básico novo, tá? Que está ligado à nova lei do superendividamento. É a Lei 14.181 de 2021. Ela, de acordo com o levantamento mensal da Confederação Nacional do Comércio de Bens, senhores, Serviços e Turismo, no mês de junho de 2021, o percentual de famílias brasileiras endividadas chegou a 69,7%. Tá? Famílias brasileiras endividadas. Este é o maior valor atingido desde 2010. Já em vigor, neste mês de julho de 2021, mês de julho, essa lei 14.181 de 2021 entrou em vigor em julho de 2021, e ela dá mais proteção às pessoas que contraírem muitas dívidas e que agora não conseguem pagá-las. Em sua redação, ela define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o seu mínimo existencial. Então, aqui, a lei do superendividamento dá mais proteção às pessoas que contraírem muitas dívidas e que agora não conseguem pagá-las. Então, dessa forma, a partir de agora, esses superendividados poderão contar com uma espécie de recuperação judicial, tá, que permite negociar as dívidas com todos os credores ao mesmo tempo. Tá? E a lei também cria alguns instrumentos para conter o abuso na oferta de crédito aos consumidores. Então, essa lei ela vem como uma política preventiva para que o consumidor seja educado a realizar o consumo consciente e educar também e coibir práticas abusivas pelas fornecedoras que ofertam um crédito sem estar vinculado ao princípio da transparência em uma oferta de crédito. Agora, com essa lei, o fornecedor é obrigado a ser transparente, informar as taxas de juros, o valor com os juros e sem juros, informar quantas parcelas o consumidor irá pagar e quanto esse valor irá ficar na totalidade, para ver se é viável o consumidor entrar nesse financiamento ou não, dar toda a transparência possível para o consumidor entenda aonde ele está se vinculando. Tá? Inclusive, não praticando, obviamente, cláusulas abusivas que tornem esses contratos abusivos e, obviamente, nulos de pleno direito. Então, essa é a questão preventiva. Educação do consumidor, tornar consciente o seu consumo contratual e punir e coibir os fornecedores de realizarem ofertas e contratos abusivos. E a questão repressiva é justamente a possibilidade de um plano judicial de recuperação, onde o superendividado, o devedor superendividado, ele tem a condição de realizar um acordo com todos os seus credores em até 5 anos. Então, ele faz um plano conforme a sua condição financeira, informando
Excelência, em um judiciário, em um processo, tá? Ele faz o pedido. Eu tenho essa condição financeira por mês para pagar as minhas dívidas. Então, nesse plano, os fornecedores devem condicionar o seu débito, o seu crédito, à condição financeira do consumidor, dentro desse plano de recuperação. Então, em 5 anos, o consumidor informa que ele pode ter uma despesa X por mês, sem comprometer o seu mínimo existencial, e ele realizará um acordo com todos os credores para quitar a sua dívida em máximo 5 anos. Então, viabiliza com que o consumidor consiga sair desse imbróglio e consiga, obviamente, né, quitar as suas dívidas. Perfeito? Então, compreendemos que existem 2 tipos, né, um plano preventivo e um plano repressivo. E esses princípios foram inseridos no artigo 6º, esses princípios não, esses direitos básicos, esses novos direitos básicos do consumidor ligado à lei do superendividamento, que veio para auxiliar os consumidores superendividados, estão inseridos no inciso 10º, 11º, 12º e 13º. O inciso 10º, ele fala o seguinte, o artigo 6º, a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, perfeito? Esse inciso 10º, ele fala sobre o princípio, tá? Direito básico, fala sobre o direito básico, a prestação adequada e eficaz, senhores, inciso 10º, perfeito? O inciso 11º, inciso 11, ele fala já sobre o segundo direito básico aqui desse tópico, que é vinculado à lei do superendividamento. Ele afirma no inciso 11, a garantia de práticas de créditos responsável, de educação financeira, de prevenção e tratamento de situações de superendividamento. Inciso 12, a preservação do mínimo existencial na concessão de crédito. E inciso 13, informação acerca dos preços dos produtos por unidade. Então, é uma transparência na relação, é uma condição prévia e posterior para que não ocorra a questão do superendividamento, né? O consumidor não entre nessa seara novamente de se tornar um superendividado, conseguindo quitar as suas obrigações. Perfeito? Então, senhores, hoje a gente termina aqui a nossa aula de hoje, né? Estudamos os últimos 4 direitos básicos do consumidor, perfeito? Espero que esses direitos básicos de hoje tenham sido esclarecidos de forma que auxiliem os senhores a aprenderem. Espero também que estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor e aguardo os senhores na próxima aula.